Aleluia, graças a Deus. A gente vai continuar hoje a nossa série Graça Global, o Evangelho que transforma o mundo. Nessa série nós temos falado sobre as cidades do livro de Atos. Nós vamos falar de Jerusalém, Samaria, Antioquia, Atenas, Corinto, Éfeso e terminar em Roma, e falar como o Evangelho mudou essas cidades lá no século I, e como o Evangelho pode mudar a nossa cidade, as nossas vidas, no século 21, e tudo aquilo que são os nossos desafios, naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Semana passada, retrasada, na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre Jerusalém, e como é pelo poder do Espírito, e é pelo Evangelho de Jesus Cristo que nós experimentamos verdadeira unidade, verdadeira comunhão. E hoje nós vamos falar sobre Samaria. E Samaria, para o contexto dos judeus, era um lugar complicado. Era um lugar, no mínimo, desprezível. A gente tem no mundo contemporâneo, etnias, povos que se odeiam. Nós temos, por exemplo, ingleses e argentinos que, por causa da Guerra das Malvinas, se detestam. A gente tem ingleses e franceses que, por conta de tantas guerras ao longo dos séculos, não se bicam. Japoneses e coreanos têm um ódio mortal entre si. Uma vez um colega meu de seminário, ele é coreano, e um dia outro colega nosso falou assim: sai daqui, seu japonês. Eu nunca vi aquele menino tão transtornado quanto naquele dia. O menino é calmo, crente, abençoado, hoje ele é pastor, uma benção, mas aquele dia ele perdeu todas as estribeiras, e ele tremia, e ele falava assim: não me chama de japonês. E aí depois ele explicou todo o ódio que existe, e ele falou: o Evangelho precisa cada vez curar mais isso na nossa vida, no nosso coração. Eu estou lendo um livro sobre a história do assassinato do arquiduque Francis Ferdinand, em Sarajevo, em 1914, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, que deu o início à Primeira Guerra Mundial. E aquela região dos Balcãs ali é uma coisa terrível, o ódio que impera entre Kosovo, Sérvia, Montenegro, a antiga Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca. Há uma animosidade, um ódio, uma dor. Às vezes dentro do nosso país, a gente tem pessoas que não se gostam, a gente tem povos que não se gostam, a gente tem fulano de um estado que não se bica com o do outro estado, e a gente tem problemas de famílias, e a gente vai ver que o Evangelho de Jesus Cristo é a única coisa que existe, que pode superar, suplementar, curar as barreiras étnicas, o ódio entre povos, o ódio entre pessoas. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de curar todas as coisas. Eu sempre conto uma história, eu já contei aqui, vou contar de novo. Uma das personagens mais célebres do século XX foi uma mulher holandesa chamada Corrie ten Boom. Ela, junto com a sua família holandesa, escondeu dentro da sua casa vários e vários judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Essa história está contada no famoso clássico O Refúgio Secreto, e virou filme, virou história. E o seu pai morreu ali, a sua irmã morreu ali, ela perdeu muita gente, e ela depois descobriu que ela só não foi morta por um engano. O nome dela era para estar numa lista e foi parar na outra lista, sem muita explicação. E ela foi libertada pouco antes do que deveria ser a morte dela. E um dia, essa mulher se tornou uma grande escritora, uma grande pregadora do Evangelho, como ela se chamava, uma andarilha do Senhor, uma pessoa que andava pelas nações da terra pregando o Evangelho. E um dia ela estava numa conferência e veio um senhor à frente, no final, e falou para ela: você se lembra de mim? E ela olhou para ele, e ela falou: não tenho certeza. E ele disse: eu era um dos guardas no campo de concentração que violentava as pessoas e violentou a sua família. E ela olhou e ouviu aquilo um pavor no coração. E ele disse:
Mas hoje, há algum tempo, eu entreguei a minha vida a Jesus, e hoje nós somos irmãos em Cristo. E aquela mulher desceu do palco, e abraçou aquele homem, e disse: em Jesus, eu posso te amar. A gente não tem ideia do que são os horrores da guerra. Eu já vi depoimentos, eu já estive no Museu do Holocausto, lá em Jerusalém. Foi um dos lugares mais pavorosos que eu já... Assim, muito impactante, foi o lugar que eu talvez mais tenha gostado, mas foi um dos lugares mais pesados que eu já pisei na minha vida. E essa mulher, pelo amor de Jesus e pelo amor do Evangelho, disse: eu te perdoo, e nós somos irmãos em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. E hoje nós vamos ver como o Evangelho atingiu Samaria, um lugar que os judeus queriam. O apóstolo João, quando ainda não era apóstolo, em determinado momento da sua caminhada com Jesus, falou: Senhor, manda que caia fogo do céu e queime essas pessoas. Era o que eles queriam, fazer os samaritanos virarem churrasquinho, que eles fossem exterminados, que eles fossem destruídos. Mas como eu disse já aqui também, a música do Luiz Arcanjo, compositor, ministro de louvor, Deus gosta de gente que a gente não gosta. Deus quer salvar a gente de quem a gente não gosta. Deus tem interesse em abençoar a gente que a gente não queria que Ele abençoasse. A gente fala: Senhor, pula essa casa não, esse pessoal não merece. Mas Deus quer salvar a gente quem a gente não gosta. Vamos ler a história. Hoje o nosso tema... Opa, não está passando, Mateus, vou precisar da tua ajuda. Will, por favor. Samaria, cruzando fronteiras culturais. O Evangelho que cura feridas antigas. Vamos ler o texto? O texto diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. O capítulo 7 foi o martírio de Estevão. O discurso maravilhoso, poderoso de Estevão, e o seu martírio. E aí o capítulo 8 começa com essa transição de Lucas. E Saulo estava ali onde? No lugar que Estevão foi morto, apedrejado, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tantos homens como mulheres e lançava-os na prisão. Pode passar, por favor. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Preste atenção. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A primeira coisa que parece para nós aqui nesse texto é que Lucas, o autor da narrativa, o autor do livro de Atos, ele constrói... Veja, Lucas não está escrevendo tudo o que aconteceu na igreja primitiva. Como terminou o Evangelho de João, quando diz: se a gente fosse registrar tudo o que Jesus fez, a gente precisaria de muitos e muitos, muitos volumes, que não caberiam em livros na terra tudo o que Jesus fez. O livro de Atos também não é toda a história da igreja primitiva, é uma narrativa para se chegar a um fim. E aqui parece que ele considera Estevão e Filipe como uma dupla. E ambos pertenciam, ao que conta o capítulo 6, a um grupo de 7 homens. O que aconteceu? A Bíblia diz que a igreja cresceu muito. E aí os apóstolos já não estavam dando conta de resolver todas as coisas. Eles eram 12. Porque Matias havia sido incorporado ao grupo. E aí que, pela orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo separou, não foram eles que escolheram, a Bíblia diz, o Espírito separou 7 homens, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, para administrarem as questões práticas da vida da igreja. Eles se chamavam aqueles do caminho. Naqueles que participavam do caminho, que estavam no caminho de Cristo.
E Filipe e Estevão faziam parte desse grupo de 7. E, portanto, eles tinham responsabilidades profundas e sérias na igreja de Jerusalém. Só que também os dois, tanto Estevão quanto Filipe, eram pregadores do evangelho, eram anunciadores das boas novas. E ambos, enquanto pregavam, acontecia na vida de ambos, na pregação de ambos, o poder do Espírito Santo descia, e sinais e maravilhas eram realizados. E é interessante que Lucas conta essa história, lembre-se que lá no capítulo 1 de Atos, ele coloca na boca de Jesus as palavras: vocês serão os meus discípulos em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente já viu o evangelho alcançando Jerusalém. E agora nós vamos ver, Lucas passa para o próximo passo, como o evangelho alcança Samaria. E qual que é o objetivo de Lucas? Mostrar como o evangelho vai alcançar todos os confins da terra. E aqui, ele está dizendo que Estevão teve uma contribuição ousada, porque Estevão ia ser morto. E na hora que ele ia ser morto, a gente crê muito nisso, e na história da igreja tem um monte de exemplos de mártires, de testemunhas de Cristo Jesus, que foram mortos por causa de Jesus, que antes da sua morte foram cheios de ousadia, que foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, e começaram a pregar coisas poderosas. Estevão foi um desses. Pouco antes de morrer, ele foi tão cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar coisas, e ele disse: Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele está dizendo: Jerusalém, você valoriza o seu templo, você adora o seu templo, mas Deus não habita mais nesse templo. Deus não mora mais aqui, Deus mudou de endereço. Deus agora habita em templos humanos, templos vivos, que somos nós, a igreja de Jesus, aqueles que pertencem ao caminho, que seguem o Nazareno. E aí a Bíblia diz que enquanto Estevão pregava, o seu rosto ia sendo transfigurado, e quando ele foi morto, era como se o seu rosto brilhasse diante daquela multidão, tamanha a glória de Deus na morte de Estevão. E Filipe teve uma outra ousadia. Filipe decidiu ir no lugar que ninguém queria ir. Filipe decidiu ir pregar no pior lugar possível. Filipe decidiu pregar na pior vizinhança possível, para as piores pessoas possíveis, e o que dá a entender é que ele, movido pelo Espírito, foi de livre e espontânea vontade. E parece que ele não perguntou para ninguém, parece que ele foi, e chegou em Samaria e começou a pregar, e o evangelho começou a se manifestar, e pessoas começaram a ser salvas, o que era um problema, porque os judeus não tinham nem certeza, nem os apóstolos, se os samaritanos podiam ser salvos. Será que eles podem ser salvos? Será que eles podem ser alcançados pelo evangelho de Jesus? E Filipe, sem dar muita importância para essa discussão, foi lá e começou a pregar, e as coisas começaram a acontecer. É interessante que Lucas dá ênfase nesse capítulo a duas palavras. Ele já tinha colocado o termo anunciando, ou seja, pregando, anunciando, e agora ele usa várias vezes a palavra proclamar, o verbo proclamar. E o que Filipe proclama? E aí no grego é de onde vem a palavra evangelho, que significa boas novas, boas notícias, notícias boas. O N.T. Wright, um dos maiores escritores da nossa geração, bispo anglicano, diz que às vezes a igreja de Jesus distorce tanto o evangelho, que a gente prega qualquer coisa menos uma boa notícia. A gente distorce tanto o evangelho, que o evangelho não se torna uma boa notícia. Se é uma boa nova, significa que tem que ter um conteúdo surpreendente, um conteúdo maravilhoso, as pessoas têm que ouvir, têm que ficar felizes. E às vezes as pessoas ouvem o evangelho e ficam piores do que estavam, elas ficam mais tristes do que estavam, porque a gente prega um evangelho que não é boa notícia. E aí ele diz agora 5 vezes nesse capítulo que Filipe proclama o evangelho, as boas novas, o reino de Deus. E é interessante que Filipe vai dizer, lembra qual que era a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus, o evangelho deles? Alegrem-se porque é chegado o reino de Deus. E agora ele está dizendo para Samaria, Samaria, vocês que acharam que vocês eram esquecidos, vocês foram lembrados por Deus, e vocês também, alegrem-se, porque o reino de Deus chegou para vocês. Qual que era o problema de Samaria?
Por que os judeus detestavam tanto os samaritanos? Quando Davi foi rei, as 10 tribos do norte se unificaram com as 2 tribos do sul, chamadas Judá e Benjamim, mas elas atendiam só pelo nome de Judá. E passaram a ser todas elas conhecidas como Israel. Só no período de Davi e no período de Salomão, seu filho, que as 12 tribos ficaram unidas. Nem antes, nem em Saul, nem depois, porque quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono, e ele toma uma série de atitudes erradas, uma atitude menos sábia do que a outra, e ele provoca a ira das tribos, e as 10 tribos do norte se separam, e voltam a ser Israel, e as 2 tribos do sul voltam a ser Judá, e aí Roboão e os descendentes de Davi passam a ser reis só de Judá, e nas tribos do norte eram reis que não eram descendentes de Davi. Veja, nas 10 tribos do norte, todos os reis que passaram depois de Salomão foram reis infiéis, maus e ímpios. Todos, 100%. Na tribo de Judá, eram descendentes de Davi, todos eles, e havia uma promessa sobre eles, que nunca faltaria em Judá, no trono de Judá, um descendente de Davi. Essa promessa se cumpriria em Cristo Jesus, a gente sabe disso, mas essa promessa também se cumpriu porque, mesmo com as opressões, mesmo com os inimigos, mesmo com todas as coisas, mesmo com o exílio, Judá nunca deixou de existir. O rei nunca deixou de governar. A família de Davi não foi morta, não foi extirpada. As dinastias acabam, né? Por isso que troca as dinastias. Porque quando os Romanov lá na Rússia, né, governaram, e aí quando a Revolução Socialista veio, comunista veio, o que os caras fizeram em 1917? Foram lá e mataram todos os Romanov. Diz a lenda que a princesa Anastácia fugiu, até falam que está enterrada lá em Poços de Caldas, nossa terra natal. Nunca se sabe se é verdade essa história, mas diz a lenda que ela está enterrada lá. O fato é que eles querem acabar com a dinastia. E na família de Davi permaneceu. Dos descendentes de Davi, todos que foram reis até os dias de Jesus, mais ou menos metade foi temente a Deus. Então a gente tem Josafá, a gente tem Urias por um período, a gente tem Ezequias, homens que foram tementes a Deus, descendentes de Davi que foram tementes a Deus. E nós temos homens ali que foram ímpios, mesmo sendo descendentes de Davi. Agora o fato é que a promessa de Deus era com Judá, e o pecado de Samaria começou a se aumentar. O que aconteceu com Samaria? Samaria se separou, aí os reis de Samaria, de Israel, começaram a dizer o seguinte, das 10 tribos, a gente não quer que o pessoal volte para Jerusalém para sacrificar. Era mais ou menos a lógica do regime comunista da União Soviética com a Alemanha. Não queremos que o pessoal passe para o lado de lá, porque se passar para o lado de lá, eles vão gostar do que tem de lá e não volta. Então vamos fazer um muro bem alto para ninguém passar. É o que Samaria fez. Vamos construir um templo nosso aqui, para que eles não precisem ir lá para Jerusalém, porque vai que eles vão para lá e gostam e fica lá. E eles começaram a desenvolver um sistema religioso paralelo ao sistema de Jerusalém. Só que em 722 a.C., a Síria veio e tomou as 10 tribos do norte. É até uma história bem interessante, que é narrada em Ezequiel e narrada em Isaías, que Senaqueribe, o rei assírio, invade e vai tentar, e ele destrói as tribos do norte, mas em Jerusalém ele fica tentando, cercando, e Ezequias ora, e Deus, é aquela passagem que até virou uma música do Diante do Trono, né? Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge, porém um anzol no seu nariz, e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Ela começa, até a Cassiane regravou, ouve, Senhor, as palavras de afronta. É essa oração que Ezequias faz contra Senaqueribe. E, naquele momento, Jerusalém é preservada, mas as tribos do norte são levadas. E elas nunca mais voltam a existir. A gente lê a Bíblia sem prestar atenção nesses desdobramentos. As pessoas vêm e vão e a gente não percebe onde os personagens foram parar.
as tribos do norte não são mais Israel, elas deixam de existir, elas nunca mais voltam. E aquele povo começa a casar com povos em volta, começam a se misturar. Até que nos dias de Jesus, eles já são considerados uns judeus, um povo de Israel completamente sujo, impuro. Então eles são abomináveis para os judeus que se consideram os puros. A gente preservou a linhagem, vocês se misturaram. 4 séculos antes, eles já tinham desenvolvido tanto aquele sistema de religião paralelo a Jerusalém, que eles constroem um templo no monte chamado Gerizim. Por isso que em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e aí agora você consegue entender a ousadia de Jesus de falar com uma mulher divorciada, largada, né? Não era divorciada, era largada, samaritana, que eu acho que era o pior desses adjetivos todos, era pior do que ser mulher e pior do que ser divorciada. E ela fala para ele, onde a gente deve adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque ela está dizendo, nós temos um sistema paralelo de adoração. Quem é o Deus verdadeiro? Onde ele mora? Em Gerizim ou em Jerusalém? E aí eu disse na semana passada, retrasada, e quero repetir, o desprezo dos judeus era tão grande que eles, para subir de Jerusalém para Galiléia, que era aqui no norte, a Samaria era bem no meio, eles davam a volta. Mais viagem, mais dias, mais cansaço, mais gastos, mas eles davam a volta para não ter que pisar naquela terra. E agora Filipe entende, olha que interessante, provavelmente os apóstolos contaram para eles, Jesus disse, vocês serão meus discípulos em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em todos os lugares, em todos os confins da terra. Filipe pensou, Jerusalém já foi, a Judéia já foi, agora falta Samaria. É interessante que Filipe não é apóstolo, mas ele tem uma atitude de um evangelista apóstolo, né? De um cara que rompe, que rompe uma barreira. E ele começa a pregar para aquelas pessoas, e o evangelho começa a curar. Veja, a evangelização, ela só é possível, a gente não quer trazer pessoas para um sistema religioso. Muitas vezes a gente fala que a pessoa se converteu, a gente quer que a pessoa faça parte de um sistema religioso, que ela use as roupas certas, que ela não fale as coisas erradas, que ela faça os cursos certos e dê as respostas certas. Jesus ressuscitou no 3º dia. Ah, muito bem. Jesus vai voltar de forma iminente, total, gloriosa. Ah, muito bem, você aprendeu. Tudo isso é importante. Mas a gente às vezes se preocupa só com essa roupagem exterior. A gente quer colocar as pessoas no nosso hall de membros e quer que a pessoa faça parte de um sistema religioso. Mas a evangelização verdadeira e eficaz, ela só é possível quando a igreja de Jesus recupera o poder do evangelho bíblico. E esse evangelho verdadeiro, essa boa nova, ela gera, a gente esquece que é uma boa notícia. A gente esquece que ela é uma boa notícia. E por que ela é uma boa notícia? E aí ela gera uma alegria que se regozija na verdade, e o evangelho passa a ter relevância e poder. Quando a igreja de Jesus prega o evangelho, o mundo para ouvir. Quando a igreja de Jesus prega o evangelho, os poderes desse mundo tremem. Quando a igreja de Jesus prega o evangelho, essa igreja é alegre, essa igreja tem a força de Jesus nela. E como a gente tem cantado, nada pode parar a igreja de Jesus. C.S. Lewis escreveu um livro brilhante, chamado Carta de um Velho Diabo ao Seu Aprendiz. E é um demônio que está se aposentando, e ele está ensinando para o novo que vai assumir o lugar dele, quais são as estratégias que ele aprendeu ao longo da sua jornada, destruindo a igreja, destruindo os crentes. E uma das coisas que ele fala, eu não vou citar exatamente as palavras de Lewis, é que uma das formas mais eficazes de destruir a igreja é fazer com que a igreja fique ocupada com coisas religiosas, sem se preocupar com a verdadeira transformação de vidas e com o verdadeiro evangelho de Jesus. É a gente achar que a gente está fazendo a obra de Deus, quando a gente só está enxugando o gelo.
A gente gasta tempo, gasta reunião, gasta discussão e tal, e a gente só está enxugando gelo. E o que interessa de verdade, a gente não... Quantas igrejas estão brigando para ver qual que é a tinta que vai pintar a parede, para ver se vai colocar o jardim, não vai sei o que lá, se vai construir um salão, se não vai construir, e não está preocupado. Eu estava falando isso lá no Paraná, é uma discussão deles lá, é uma colônia alemã, são os irmãos menonitas, e eles falam, a gente tem dificuldade de romper as barreiras culturais nossas, de atingir outras pessoas, de falar, a gente tem culto em alemão, canta as coisas de 200, 300 anos, e a gente não atinge as novas gerações, nem os nossos filhos. E aí eu falei, enquanto vocês ficarem preocupados em manter a tradição, que é importante, é bonito, é lindo, ficar preocupado se o salão social tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, e não se preocupar se tem gente sendo transformada, se os recursos estão sendo investidos em vidas transformadas, o diabo está feliz. O diabo ficou apavorado quando Filipe, tanto que os espíritos saíam gritando, que Filipe não tomou conhecimento, chegou pregando e falando, o reino de Deus chegou aqui, Jesus é Senhor aqui também, o reino de Deus agora é para vocês, Jesus é o Senhor da vida de vocês também, e os demônios saindo berrando, desesperados. A gente recupera a relevância, e a gente recupera o poder, que não é nosso, o poder é de Deus. Nos primeiros 4 versículos, Lucas vai falando, vai preparando o cenário, que ele está começando. Ele começa dizendo, Saulo, volta para mim, William, mais um, por favor. Saulo estava ali consentindo, aí ele está preparando, quem que é esse Saulo? Aí ele vai retomar quem é Saulo, depois vai se tornar o personagem principal da outra parte do livro. Aí depois ele começa a falar agora dessa cadeia de causa e efeito. Tudo que acontece na nossa vida tem uma causa e tem um efeito, é ação e reação. É o chamado efeito borboleta, que a gente não sabe quantas causas e efeitos estão envolvidos nisso aí. Primeira coisa, o martírio de Estevão causou uma perseguição. Aquele vucu-vucu, aquela agitação, levantou em Jerusalém uma perseguição contra a igreja de Jesus. E aí a perseguição aumentou, a temperatura esquentou. E aí, só para um parênteses, para aqueles que são meio emocionados no WhatsApp por aí, isso é perseguição de verdade da igreja. Gente sendo morta, gente sendo decapitada, igreja sendo fechadas, e isso é perseguição. E aí, vem uma tempestade. Em segundo lugar, essa perseguição levou a um outro movimento. O que aconteceu? Os crentes, o que aconteceu, gente? Vamos falar a verdade? A igreja estava boa demais. O pregador era Pedro. Pedro era um grande pregador. Dizem que Paulo era um pregador meia boca. O menino até dormiu e caiu da janela. Mas Pedro pregava com paixão, ele gritava na hora certa, ele fazia os gestos certos. O pessoal via gente sendo curada, gente sendo transformada, cego vendo, surdo ouvindo, gente sendo curada. O pessoal estava feliz, acomodado, e Deus pensando assim, cadê o resto da profecia? Jerusalém, Samaria e os confinados. E o pessoal não querendo nada, né? Que nem no Monte da Transfiguração. Olha, está tudo muito bom, está tudo muito certo, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, uma tenda para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar nesse culto maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. E a igreja está lá feliz, e cantando, e celebrando. E aí Deus fala, só tem um jeito de Deus espalhar esse pessoal, trazendo uma perseguição, um choquinho na cadeira, um desconforto. O que estava gostoso não está mais, a roupa que estava tranquila não está mais, o sapato começa a apertar, o ar ficou frio demais, está calor demais, a pessoa começou a se mexer e o pessoal se espalhou. E só ficaram em Jerusalém os apóstolos. Aí você pensa, esses apóstolos são folgados. Não, eles ficaram por um propósito de Deus. Mas todo o resto se espalhou. E foram dispersos pela Judéia e por Samaria. E aí, agora, Lucas nos mostra que essa comissão foi cumprida como resultado dessa perseguição. Esse é o cumprimento do discurso de Estevão, daquilo que Deus está dizendo, olha, vocês não precisam ficar em Jerusalém, vocês podem ir para todos os lugares, porque Deus habita dentro de vocês.
Deus tem ferramentas para fazer com que a igreja cumpra a sua vontade, que são ferramentas diferentes, são ferramentas pouco usuais. Deus tem um jeito de fazer que a gente faça a vontade dEle que a gente não entende, e muitas vezes envolve sofrimento, muitas vezes envolve perseguição, muitas vezes envolve dias escuros. E aí o que é interessante é que talvez o diabo estivesse pensando mais uma vez, conseguir acabar com esse movimento, e Deus está por trás falando, você só conseguiu fazer a minha vontade, e espalhar mais o meu movimento. Por isso que é essa coisa, né? Deus transforma, Deus usa Satanás, para que os atos de Satanás cumpram o próprio plano de Deus. Não há nada que Satanás faça na nossa vida, que Deus não permita, e que seus planos sejam cumpridos através disso. Seja na dor, seja no sofrimento, seja na doença. E aí, é incerto agora qual cidade Filipe evangelizou, pois alguns traduzem uma cidade em Samaria, outros traduzem a cidade de Samaria. Parece que ele pregou na capital, Samaria, que naquela época Herodes, o Grande, tinha trocado o nome e se chamava Sebastos. E Filipe agora evangeliza a cidade, ele proclama Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, e agora as pessoas começam a se converter, e curas são realizadas, sinais são realizados. É tão grande o que ele faz, que o resto do capítulo conta de Simão, o mágico, que era um homem enganador, que tinha um espírito de engano sobre ele, e ele pensa, eu preciso aprender essas mágicas aí. O Cid Moreira morreu, né, ele falaria, Mr. M, revele os seus segredos para nós. Né? O Simão, o mágico, queria entender, falar, o que esses caras, como é que eles fazem esses truques? Como é que esse Filipe cura a gente? E ele tenta comprar o poder de Deus. E aí tem toda a história, tal. O que acontece, meus irmãos, é que depois de tudo isso, olha o que diz o versículo, passa para mim, Will, o que diz o versículo 8. Assim houve grande alegria na cidade. Qual que é o resultado da pregação do Evangelho? Alegria. Pessoas são libertas, pessoas são curadas, a história de famílias são transformadas. O Evangelho produz alegria, o Evangelho produz salvação, o Evangelho produz esperança. Eu acho que às vezes falta alegria na igreja de Jesus, porque falta o Evangelho na igreja de Jesus. Nenhum estatuto de igreja salva ninguém. Rol de membros nenhum leva alguém para o céu. O que salva e o que transforma é o Evangelho de Jesus. Aí olha o que diz o texto, passa para mim. No versículo 14 diz assim, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. João esse que um tempo antes tinha falado, que desça o fogo e queime esse povo. Ele mesmo pensa, vou lá ver o que está acontecendo. Não é possível que esse povo está sendo convertido. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Gente, isso aqui é muito maravilhoso, a gente lê sem prestar atenção. Pedro, quando prega em Jerusalém, Atos capítulo 2, ele diz, e aos que crerem no seu nome, receberão o poder do Espírito Santo. O que a gente entende? Que a pessoa creu, se arrependeu, foi salva, e imediatamente ela recebe o Espírito Santo. Esse é o padrão hoje. Os pentecostais, com todo o respeito aos nossos irmãos pentecostais, os pentecostais clássicos, lá de Azusa, eles creem que o crente se converte, e ele precisa continuar buscando o batismo com o Espírito Santo, que eles chamam de segunda bênção. Mas eu não acho que possa existir um crente 1.0 e o crente 2.0. Eu acho que isso cria classes diferentes de crentes. Eu entendo, de acordo com todos os estudos e teólogos e todo mundo, que o crente hoje, quando ele é convertido, imediatamente ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Agora, importante dizer, o texto não diz como Pedro e João sabiam que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Como que eles sabiam? Tem um detector? Como é que eles sabiam? Mudava a cor do cabelo, mudava a cara, tinha uma tatuagem nova? Não diz. Alguns dizem que era discernimento espiritual. Outros dizem que eles talvez tenham perguntado se eles tinham falado em línguas estranhas.
O fato é que a gente não sabe o que aconteceu. E aí eles oraram. E aí você fala, mas por que isso aconteceu? Veja, ali era o início de todo, era o cumprimento de Atos 1:8. Ali agora acontece um novo mini Pentecostes, com a presença dos apóstolos, com a autoridade apostólica. Já dizia Augusto Nicodemos que apóstolo bom é apóstolo morto. Esses eram os apóstolos bons. Os de hoje, essa é outra história. Eles oram, e aquelas pessoas recebem o poder do Espírito. E aí, de novo, a gente não sabe como eles sabem que eles receberam o Espírito. Eles caíram no poder, eles falaram em línguas estranhas, teve um som do céu, a gente não sabe. O fato é que eles testificaram. Caramba, é verdade. Esses caras, além de crerem em Jesus, agora também tem o Espírito sobre eles. Ou seja, eles são crentes como nós. Eles estão no mesmo patamar que nós. Eles têm o mesmo acesso à presença de Deus que nós temos. E aí diz, né, que Pedro e João lhe impuseram as mãos. Se tem uma coisa linda na igreja, é quantas coisas acontecem quando a gente impõe as mãos um sobre o outro. Aí a gente pensa, que coisa mística colocar a mão. Meu irmão, não sei o que acontece, mas eu sei que quando a gente impõe as mãos, as pessoas são curadas. A gente impõe as mãos, as pessoas são libertas. A gente impõe as mãos, as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus. E aí pode passar o texto... aí pode passar, por favor. A gente vai ler esse último final para acabar, esse último trecho. E é interessante, só para a gente, antes de ler esse último trecho, que Pedro tinha recebido uma palavra de Jesus. E ele diz, você vai ter as chaves da igreja nas suas mãos. A igreja católica interpreta que Pedro foi o primeiro papa. O fato é que Pedro está agora vendo a igreja de Jesus atingindo novos níveis. E ele está ali vendo com os próprios olhos. Alguns capítulos depois, em Atos capítulo 10, ele vai na casa de Cornélio, que é um gentio, prosélito, que gosta da religião judaica. E esse texto de Atos também é muito forte, porque ele vê uma visão de um lençol cheio de animais que eles não podiam comer, e Deus fala para ele, toma e come. E Pedro pensa, isso aqui é uma pegadinha do malandro, não vou tocar e não vou comer, Senhor. E Deus fala, toma e come. Ele fala, não vou cair nessa armadilha, eu sou fiel, eu sou Pedrão. E Deus está querendo dizer para ele, você vai ser chamado, você vai na casa desse homem, e você vai ver que agora porque os samaritanos, querendo ou não, eles eram meio judeus, eram uns primos tortos, era aquela família distante. Cornélio não tinha nada a ver com nada, com ninguém. E ele também recebeu a pregação do Evangelho. E ele também recebeu o Espírito Santo. E Pedro estava ali vendo todas essas coisas acontecendo. E a transformação no coração de Pedro é tão grande o impacto da gente ver gente sendo transformada, gente sendo curada, que olha o que diz o texto no versículo 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, e agora o que eles estão fazendo? Pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Eles falam, vamos voltar agora a gente fazendo a mesma coisa, pregando as boas novas de Jesus para mais samaritanos, para que mais samaritanos conheçam a Jesus, e que esses samaritanos também sejam transformados por Jesus. Meus irmãos, é o Evangelho de Jesus que cura as feridas antigas, é o Evangelho de Jesus que passa sobre o ódio étnico, sobre o ódio nacionalista, sobre o ódio contra outras raças, contra outras pessoas de outros grupos. É o amor de Jesus que alcança qualquer pessoa e pode transformar qualquer pessoa. O Evangelho de Jesus não é apenas para nos levar para o céu e perdoar pecados, ele faz isso. O Evangelho de Jesus é para reconciliar, é para acabar com a divisão, é para trazer paz, é para trazer esperança, é para trazer salvação plena e completa. A história dos samaritanos em Atos 8 nos lembra que quando o Evangelho é pregado, a gente não tem que forçar muita coisa. É o Espírito Santo que toca, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que transforma. Às vezes a gente se preocupa com os métodos para encher a igreja, fazer acontecer, e está faltando o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, para a gente viver a transformação do Evangelho, do Reino.
A nossa oração a nossa pergunta para o Espírito Santo hoje é: onde o Espírito Santo precisa vir sobre nós para promover reconciliação, para promover perdão, para trazer cura e o poder de Deus? Feche os seus olhos aí onde você está, nós vamos orar. Peça ao Senhor sobre a sua vida o poder de Deus, a graça de Deus. Clame sobre a sua vida que você seja uma testemunha de Jesus aonde quer que você vá. Aonde Deus te plantar, no meio dos samaritanos, no meio de gente que você acha que nem merece a salvação. Esse povo, esses esquerdistas, olha, vai tudo para o inferno. Peça a Deus o poder de Deus para você ver transformação. Esse pessoal da direita, olha, vai todo mundo para o inferno. Peça o poder de Deus sobre essas pessoas. Peça o poder de Deus sobre a vida daquelas pessoas que você acha que nem merecem ser salvas. Que nós sejamos cheios do Espírito. Que nós recuperemos o Evangelho como uma boa notícia. Que nós tenhamos sobre nós o poder do Espírito Santo. Para que nós proclamemos as boas novas de Jesus para esse mundo caído. Senhor, enche-nos com a tua graça.